Oi! Hoje eu quero falar sobre convite de casamento clássico versus convite de casamento moderno. Quero contar um pouquinho mais sobre esses dois estilos para você entender o que encaixa na sua proposta. Eu sou a Bia da Dona Meli, aqui a gente trabalha com papelaria e identidade visual totalmente exclusivos e quero explorar um pouquinho mais desses dois temas para você entender o que encaixa melhor para o seu casamento. Bom, gente, quando a gente fala de convite de casamento mais clássico, a gente consegue entender que tem alguns tipos de clássico dentro dessa categoria, tá? O principal é o clássico tradicional, que é aquele clássico convite maior, que o casamento na igreja, traje black tie e tudo mais. E tem o clássico repaginado, tá? Que tem um quê de clássico, mas também tem um pouco mais de personalidade. Por exemplo, pode ser através de uma flor, uma cor diferente, algum acabamento especial. Então a gente consegue também ver que esse clássico repaginado também está dentro de convite de casamento clássico. E quando a gente pensa em convite de casamento moderno, a mesma coisa. A gente tem subdivisões do convite de casamento moderno, tá? A gente vê que é um convite de casamento moderno que puxa um pouco mais pro clean, convite de casamento moderno que puxa um pouco pro mais romântico, e tudo isso está dentro do convite de casamento moderno. Agora eu quero explicar um pouquinho mais sobre as especificidades de cada um desses tipos, né, para você entender o que encaixa melhor pro seu casamento. A gente recebe muitos noivos aqui que acham que querem um convite de casamento clássico, mas na verdade quando eles vão mostrar pra gente as referências, a gente entende que não é clássico. Eles acham que é clássico, mas na verdade é um convite de casamento moderno. Ou então até é clássico, mas é um clássico bem despojado, bem repaginado, sabe? Então é muito importante a gente entender o que é o convite de casamento clássico mesmo, tradicional, quais são os convites de casamento clássicos um pouco mais repaginados e o que já caminha para o convite de casamento moderno, tá? Eu acho que o principal para a gente entender um convite de casamento clássico, que a gente pode com certeza dar destaque aí, é o tamanho do convite de casamento. Você nunca vai ver um convite de casamento que seja clássico mesmo, de um tamanho pequeno. Porque o convite de casamento clássico, principalmente o clássico tradicional, ele precisa mostrar uma presença, ele precisa ter um tamanho ali que você não consegue traduzir o que ele precisa apresentar num convite menor. Então, o que a gente indica para convite de casamento clássico é o tamanho grande ali, 27 por 21 centímetros, é um tamanho perfeito para convite de casamento clássico. Tem pessoas que preferem um pouco maior, tem pessoas que preferem um pouquinho menor. Mas quando você pensa numa variação aí de 1, 2 centímetros no convite de casamento, é muita variação, tá? Por isso que é importante você entender se você realmente quer um convite de casamento clássico ou se você quer um mais despojado, mais moderno, que já puxa para os convites um pouco menores. Bom, normalmente o convite de casamento clássico, a gente, tanto tradicional quanto repaginado, a gente opta por trabalhar com fontes, né, que não sejam fontes muito despojadas, aquelas fontes muito diferentes e muito retinhas, tá? O convite de casamento clássico, ele é marcado por ter uma fonte que seja uma fonte mais sóbria, mais elegante, para passar justamente esse clássico, né, do casamento para o próprio convite. Então a gente pode pensar em fontes manuscritas mais tradicionais, a gente pode pensar inclusive em fontes de forma, né, mas que não sejam com tanto rococó, tanta informação moderna assim, porque senão já caminha para outro lugar. E o convite de casamento clássico, a gente não pensa ele com muita cor, tá? Ele normalmente é um convite de casamento mais sequinho, mais tradicional, onde a gente pode trabalhar com uma segunda cor, acho que uma terceira, dependendo da tonalidade também encaixa, tá? Mas é muito importante você pensar que o convite de casamento clássico, ele é menos é mais. Ele é mais tradicional, ele normalmente trabalha com uma cor pro texto inteiro, ele não é aquela coisa que você vai ver muita flor por dentro, cor diferente, acabamento especial diferente, ele é uma coisa mais sequinha, tá? E você consegue entender que, inclusive, a parte do texto do convite de casamento clássico é um pouco maior. Porque o texto do convite de casamento clássico, ele trabalha normalmente com o nome dos pais, ele trabalha com a data por extenso, tá? Então, normalmente você vai ver que o convite, ele não tem muito pouco texto, não. Ele é mais cheio de texto mesmo. Inclusive, por isso que é importante você trabalhar com tamanhos maiores, para que a diagramação não fique muito cheia de texto num tamanho pequeno. Então, acho que a principal dica do convite de casamento clássico é você trabalhar com tamanhos maiores e fontes mais sequinhas. Você pode ter uma fonte manuscrita que tenha um pouco de volta, tipo uma fonte caligrafada, né? Porém, sem ser aquela fonte caligrafada que fica muito puxando pro moderno, tá? Vai mais para o tradicional, vai mais para a caligrafia mais clássica, que assim você consegue traduzir o convite de casamento clássico. Agora, quando a gente pensa no convite de casamento moderno, e aí as suas subdivisões, né, a gente consegue entender que você pode ter um convite de casamento moderno num tamanho grande, mas você não vai ter um convite de casamento clássico num tamanho pequeno, tá? Um funciona, mas o outro, o contrário, não é verdade. É o que eu falei, o convite de casamento clássico sempre vai ser tamanho grande.
O convite de casamento moderno você pode tanto para o tamanho menor, médio, quanto ir para o tamanho maior, tá? Mas o mais comum é que você, optando por um convite mais moderno, você trabalhe com tamanhos menores. E aí o tamanho principal que a gente consegue destacar para convite de casamento moderno é o 23 centímetros por 17 centímetros. Aí, como ele é mais moderno, você pode trabalhar ele na horizontal, na vertical, com um corte especial, você tem mais flexibilidade porque é mais moderno. Já o clássico, a mesma coisa que eu falei do tamanho, significa a orientação. A orientação 99% das vezes vai ser horizontal, tá? Se você quer mais clássico, eu não vou te indicar fazer um convite quadrado ou um convite vertical. A não ser que você faça um quadrado bem grande, mas assim, o básico, o tradicional mesmo é horizontal, tá? Já o moderno você consegue trabalhar com formatos e tamanhos diferentes. Então, enquanto a gente pensa que o clássico 27 centímetros por 21, o moderno a gente já vai para 23 centímetros por 17. Essa diferença de tamanho faz toda a diferença na percepção do convidado, inclusive na quantidade de texto. O mesmo texto que você vai ter no clássico, você não pode aplicar no moderno, porque ele não vai encaixar, não vai conversar. O convite de casamento moderno, ele automaticamente tem menos texto, ele é mais clean, ele não tem aquela coisa de tenho que colocar o nome dos pais, tenho que colocar a data por extenso, muito pelo contrário. Normalmente é menos texto, normalmente a data é em numeral, você não tem tudo aquilo por extenso, tem menos informações, não tem normalmente uma frase que abre o convite, porque menos texto encaixa mais no estilo moderno. Então, no convite de casamento moderno, você consegue usar em papéis diferentes, tá? Você consegue pensar num convite vertical e a parte de dentro com um corte especial. Você consegue pensar em tonalidades diferentes. Então, assim, no clássico, se você quiser usar tonalidades diferentes, o que eu vou te indicar? Tonalidades mais sóbrias. Então, um verde musgo, um azul marinho, um cinza escuro vão encaixar. Um rosé, dependendo do estilo do seu convite, vai encaixar. Agora, no moderno, você já tem muito mais flexibilidade. Você pode trabalhar com preto, você pode trabalhar com um azul serenity, você pode trabalhar com salmão, funciona muito bem. Com as próprias tonalidades que eu indiquei para o clássico também funcionam no moderno. Percebe como que o moderno tem mais versatilidade? O moderno é quando você não quer ficar tão dentro daqueles padrões tradicionais. Então, se você está curtindo mais o que eu estou falando do moderno, talvez o seu estilo seja mais pro moderno ou um meio termo entre os dois, tá? Por isso que é importante você visualizar o que é um clássico e o que é um moderno, para você conseguir entender aonde que você tá aí nessa linha do clássico que vai pro moderno. Então, no moderno a gente consegue trabalhar com fontes diferenciadas, tá? A gente consegue trabalhar tanto com fonte cursiva, mas que vão ter mais personalidade, vão ser mais fluidas, quanto com fontes de forma, que também vão ter mais personalidade. Então você vê um pouco mais de serifa, você vê um pouco mais de voltas, você consegue trazer essas fontes para um monograma menos tradicional, que no clássico o monograma vai ser normalmente um brasão, né? Vai ter em volta bastante informação de arabesco e tal, ou pode ser até uma coisa mais sequinha, mas vai ser uma coisa mais clássica, mais tradicional. Quando você traz para o moderno, você entende que você pode trazer uma conchinha para o monograma, você pode trazer um raminho para o monograma, uma coisa que não vai ficar tão tradicional. Então você tem um pouco mais da personalidade dos noivos presentes nos convites que caminham para o lado do moderno, tá? Porque a gente tem mais flexibilidade da parte criativa. Então, na parte do moderno, você pode pensar tanto em convites mais geométricos, mais clean, mais assim, preto e branco, quanto convites que tenham aquarela, floral, convites verticais, horizontais, de cortes diferenciados. Então, quando a gente caminha para o moderno, a gente tem uma gama maior de opções para imaginar para o seu convite, tá? Já sabe, se você estiver gostando do vídeo, deixe o seu like e se inscreve no nosso canal para você acompanhar todas as novidades que a gente vem trazendo. É claro que para você trazer para o seu convite de casamento, é muito importante você entender qual é o estilo do casamento em si. Então, se o seu casamento vai ser um casamento super tradicional, na igreja, depois vai ter uma festa que é black tie à noite, não vai fazer sentido você trazer essas fontes mais despojadas, bastante cor, bastante corte diferente para o seu convite de casamento. Definitivamente você vai estar passando a mensagem errada. Então é importante você entender a hora que vai acontecer o seu casamento, o local que vai acontecer o casamento e como que você quer que a pessoa receba aquela notícia do casamento, como você quer que ela vá vestida, o que você quer que ela espere. É mais clássico? Convite maior, convite com mais texto, vai ser mais por extenso, a pessoa vai entender que é um casamento mais clássico. Agora, se é um casamento que é claro, elegante, mas na praia, no campo,
que tem uma aquarela, você quer uma coisa mais alegre, mais colorida, você pode tranquilamente trabalhar com outros tamanhos e outros formatos de envelope, de papel e tudo mais, tá bom? Bom, gente, é isso. Como eu tentei explicar aqui, né, filtrando para clássico e moderno, mas vocês conseguem ver que é assim, muita variedade. Por isso que às vezes os noivos, eu quero um clássico, mas eu não quero tão engessado, tão tradicional. Então você consegue o meio termo. É importante a gente entender o que você gosta de um, o que você gosta de outro, pra gente conseguir esse equilíbrio para passar perfeitamente o que você quer passar para os seus convidados. Esse equilíbrio ele vai estar presente na sua decoração, ele vai estar presente na vibe da sua festa, na paleta de cores do seu casamento. Então é importante você entender o que você curte de um estilo, o que você curte de outro estilo para você conseguir chegar ao equilíbrio ideal, tá? Mas os extremos são esses: convite de casamento tradicional e clássico e convite de casamento moderno, mais despojado. E aí, no meio disso, você consegue entender o que você gosta de cada um e montar a sua identidade visual exclusiva. Por isso que a gente sempre defende que é muito importante você contratar uma empresa, você contratar profissionais que desenvolva a sua identidade visual exclusiva, para que isso esteja presente ali desde o primeiro contato do seu convidado até os itens que vão estar presentes no dia da festa. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não deixa de se inscrever no nosso canal e deixa o seu like aqui para você acompanhar todas as novidades que a gente vem trazendo. Tem aqui todos os nossos contatos na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários ou manda uma mensagem pra gente, tá bom? Até o próximo vídeo. Um beijo!